Então vamos negociar. Felizmente, esse mês de março conseguimos bater aí a nossa meta. Alcançamos a marca de 67 milhões de endividados. Exatamente isso. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Desse número de endividados, a cada 10 endividados, 8 que conseguem superar essa situação de crise financeira negociando as suas dívidas, retornam a essa mesma situação de endividamento menos de 12 meses depois de ter conseguido superar essa situação de crise financeira que elas estão. E, infelizmente, a maioria dessas dívidas são dívidas bancárias, exatamente isso. E não sou eu que estou dizendo, são dados trazidos pelo próprio CNDL. Pode entrar lá no site, verificar, e você, infelizmente, vai se deparar com esses dados. 67 milhões de endividados, 8 a cada 10 retornam a essa situação de crise financeira menos de 12 meses depois de ter conseguido superar essa situação de crise financeira, depois de ter saído dessa tão temida inadimplência. Os dados, infelizmente, não são nem um pouco motivadores. Porém, nesse vídeo, eu quero te trazer os 5 principais erros cometidos por essas pessoas que retornam a essa situação de crise financeira menos de 12 meses depois de ter conseguido superá-la. Mas isso é para você ficar atento e não cometer esses erros e retornar a essa situação de crise financeira que você está, porque o nosso principal objetivo é se livrar dessa tão temida crise, se livrar dessa inadimplência e não retornar a essa situação, porque o que adianta a gente viver nesse ciclo vicioso? Sai da dívida, retorna, é preciso sair e ficar fora desse ciclo vicioso, colocar um ponto final nessa inadimplência e se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Mas antes da gente ir para esses 5 principais erros cometidos por essas pessoas, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com situações como essa. Então vamos ao que interessa. E o primeiro erro cometido por essas pessoas que retornam a essa situação de crise financeira menos de 12 meses depois de ter conseguido superar essa crise, superar essa inadimplência, é a utilização, é a facilidade de utilizar créditos de modo facilitado. Sabe aquele cartão de crédito que você consegue um limite que é 2, 3 vezes superior ao seu salário? Olha aí uma armadilha que tem levado, que tem feito com que essas pessoas retornem a essa situação de crise financeira, retornem a essa situação de endividamento, essa facilidade de crédito. Mas olha só, preste bem atenção. O problema em si não é o crédito facilitado. O crédito é uma excelente ferramenta que você pode estar utilizando ali para estar empreendendo, para estar se profissionalizando. O grande problema é esse crédito facilitado alinhado com a falta de responsabilidade, com a falta de conhecimento financeiro. Exatamente isso. E quando você utiliza o crédito de forma errada, aí a gente se depara com problemas como esse, a inadimplência. Se você entrar ali, por exemplo, no próprio site do Serasa, que é também um dos principais birôs de crédito, e verificar qual é a causa, os principais vilões do endividamento, você vai se deparar ali, primeiro vilão, cartão de crédito. E quando você começa a se aprofundar um pouco mais no que as pessoas compram utilizando o cartão de crédito, você se depara com um monte de futilidades. Exatamente isso. Olha só como que as pessoas têm utilizado o crédito para comprar futilidade, comprar itens que não agregam em absolutamente nada na vida delas. Então, tome muito cuidado com o crédito facilitado, alinhado com essa falta de conhecimento, com essa falta de educação financeira. Quando você tem esses dois elementos unidos, você tem consequências como essa: o endividamento, a inadimplência. Então, tome muito cuidado com essa armadilha, caso contrário, você sabe muito bem quais serão as consequências. Segundo grande erro é não inspecionar o seu orçamento, não ter um orçamento mensal. Exatamente isso. Se eu te perguntar qual é a parte do seu salário que está sendo destinado para despesas fixas, aquelas despesas sagradas que você tem todo mês, você saberia me responder qual é a parte do seu salário que está sendo destinado para essas despesas? Provavelmente não. E esse orçamento mensal, ele vai te dar esses dados, ele vai te trazer todas essas informações e também vai te mostrar qual é a sua capacidade de pagamento. Exatamente isso. E essa capacidade de pagamento que o seu orçamento vai te mostrar, ele vai impedir que você cometa o terceiro erro dessa lista de 5 erros. E que terceiro erro é esse? O terceiro erro é o erro de fechar um acordo comprometendo outras despesas. Exatamente isso. Você consegue negociar uma dívida, porém você coloca em risco outras despesas essenciais. E quando você termina de pagar essa dívida que você negociou, você comprometeu outras despesas e aí você entra novamente nesse ciclo vicioso de endividamento. Então, olha só para você ver. É um erro puxando o outro, não é verdade? Como eu disse para você,
é um verdadeiro ciclo vicioso. Você precisa cortar de uma vez por todas todos esses erros, eliminar esses vícios, eliminar esses hábitos para que você possa se livrar dessa situação caótica que você está de uma vez por todas. E o quarto grande erro que pode agravar a sua situação ou fazer que você retorne a essa situação de crise financeira é acreditar em promessas de limpar o seu nome, de retirar o seu nome desses principais birôs de crédito, sem ser necessário pagar a dívida. Provavelmente você já ouviu promessas como essa. Retire o seu nome desses principais birôs de crédito sem pagar a dívida. Com certeza você já ouviu promessas milagrosas como essa. Tome muito cuidado, porque isso é uma verdadeira de uma armadilha. A única forma de você se livrar de uma dívida é pagando ela, negociando ou esperando a dívida prescrever, esperando os 5 anos para que essa dívida possa caducar e não possa mais ser cobrada de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. Essas são as duas formas mais comuns de se livrar de um saldo devedor, pagando ou esperando a dívida prescrever. Agora, essas estratégias inovadoras prometendo se livrar da dívida sem ser necessário pagar, tome muito cuidado, porque isso é uma verdadeira de uma armadilha, você vai perder dinheiro. Você pode até não ter o seu nome incluído nos principais birôs de crédito, mas a dívida ela vai sim continuar. Esse banco, por exemplo, pode até mesmo iniciar uma ação judicial contra você. Então, como eu disse, a única forma de você se livrar dessa dívida é pagando ou esperando a dívida prescrever, esperando a dívida caducar, como é dito por aí. E o quinto grande erro está ali no top 10 principais causadores do endividamento. É o fato de você gastar por impulso. Tome muito cuidado com isso. A facilidade de crédito, alinhado com essa falta de conhecimento, com essa falta de educação financeira, vai te trazer essa compulsão por compra. Você vai comprar coisas desnecessárias, vai provavelmente parcelar, essa falsa necessidade vai passar e a dívida vai continuar. E as consequências com certeza virão. Inadimplência. Então tome muito cuidado com essa compulsão, com essa necessidade de comprar itens que não agregam em absolutamente nada na sua vida. Agora, se você quer se livrar dessas dívidas de uma vez por todas, negociando da maneira correta, utilizando a lei ao seu favor para conseguir bons descontos que podem até mesmo ultrapassar os 95%, é só você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Lá dentro eu te ajudo a negociar suas dívidas da maneira correta, conseguir bons descontos, colocar um ponto final nessas ligações excessivas de cobrança e se livrar de uma vez por todas dessa situação caótica que você está e não retornar a essa situação, que é o mais importante de tudo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.